Vamos então para a nossa aula de ciências. Nós estamos iniciando hoje um novo capítulo, página 109, capítulo 5, Vida de Bicho. Nós vamos conhecer agora um pouquinho sobre as características de alguns animais. Vamos ver se você descobre qual é esse primeiro. Vamos lá. Dando para ouvir aí? Um miadinho bem baixinho. É o quem mia? É o gato. Então, o gato é um animal que vive, o habitat dele é um ambiente terrestre. O seu corpo é repleto de pelos, né? Tem alguns com pelos mais curtos, outros mais peludinhos. Varia muito de acordo com a raça, tá? A alimentação dele é a ração, carnes, legumes e vegetais. Ele prefere carne porque ele é um animal carnívoro. Hoje no mercado nós temos variados tipos de alimentação, né, para gato, variados tipos de ração, aqueles sacejinhos, latinhas e tal. Mas a prioridade deles é a carne, porque ele é carnívoro, tá? É claro que como nós domesticamos, então ele acaba se alimentando, né, com o que nós oferecemos. E agora, quem vai conhecer esse daqui? Olha lá. Estão ouvindo? Eu fiquei com medo só de ouvir. Esse é o jacaré. O jacaré, ele é um animal de ambiente terrestre e aquático. Por quê? Ele pode viver tanto na água quanto na terra. Na verdade, ele passa a maior parte do tempo na água. E lá é onde ele faz as suas refeições. Ele tem a pele, por ele estar nesses dois ambientes, terrestre e aquático, ele tem a pele coberta de escamas e uma pele bem grossa e bem com placas bem duras. A alimentação dele é extremamente carnívoro, ele se alimenta de pequenos animais ou porcos, depende até médio. Pode ser aves, pode ser mamíferos, né? Outros peixes que estão ali no rio ou lugar onde ele está. Então, ele é um animal perigoso, ele é um animal selvagem. Então, essas são as características do jacaré. E agora esse, será que vocês vão descobrir qual é? Olha lá. Alguém sabe dizer qual é esse? Esse é o tucano. O tucano é um animal de ambiente aéreo, né? Ele vive no ar. O corpo dele é coberto de penas coloridas, né? É colorida preto e branco. Ele é bem bonito, né? Ele se alimenta de frutas, sementes, né? As frutas das árvores, como eles voam, então eles conseguem alcançar as copas bem altas das árvores. Mas ele também pode se alimentar de pequenos lagartinhos ou alguns insetos também, tá? Ele é um animal selvagem e é um animal muito bonito, né? E esse aqui, será que vocês descobrem qual animal é esse? Olha lá. Esse é o pinguim. O pinguim, assim como o jacaré, ele pertence ao ambiente tanto terrestre quanto aquático. A caça que ele faz para alimentação é na água, mas ele também vive na terra. Ele bota ovos, né? Então ele também vive na terra. O seu corpo é feito de penas curtas e finas. É uma penugem bem fininha, porque ele também, né, vive na água, então é uma penugem bem fininha. Ele se alimenta de peixes e pequenos animais marinhos. Então, por isso que eu falei que a alimentação dele é da água, porque o peixe, né, tudo que ele se alimenta vem da água. Ele é muito inteligente e muito companheiro. Uma curiosidade dos pinguins, vocês sabiam que quando tem um casal lá de pinguins, quando bota ovo, é o macho que choca o ovo, em vez de ser a fêmea, não, é o macho que fica ele chocando e esquentando o ovinho. Vamos descobrir qual que é o próximo animal? E esse? Deu até medo, né? Esse é o urso. Ele é um animal que vive no ambiente terrestre,
principalmente nas regiões mais geladas, tá? No caso, esse o urso polar, ele vive só em ambiente gelado. O corpo dele é repleto de pelos, pode geralmente uma pelagem branca, mas bem grossa para se proteger do frio. E a alimentação dele ele também é carnívoro, então ele se alimenta de peixes, ele pesca, é bem engraçado, ele também pesca. Ele pode se alimentar de aves, de alguns pequenos animais marinhos, então ele também é carnívoro e é selvagem, muito perigoso. Tá? Então ele é muito territorialista, ele briga muito pelo território dele. E esse quem vai saber dizer? Esse é o cachorro. Essa aqui é uma raça de cachorro menorzinho, né? Dependendo da raça do cachorro, o latido dele pode ser diferente, mais grosso ou mais fino. Esse é o Pincher, então é um latidinho mais fino. E o cachorro, ele vive no ambiente terrestre. O seu corpo é coberto de pelos, depende também da raça. Tem alguns que são mais peludos, outros têm um pelo mais curto, tá? Ele também é um animal carnívoro, mas também se alimenta de rações, carne, vegetais e frutas, enfim, o que é oferecido a ele, né? Ele é um animal também territorialista, ele protege o seu território, né? Mas ele também é bem amável, bem dócil e se adapta muito facilmente, né, às situações. E agora esse aqui, vamos descobrir que animal é esse. Olha lá. Escuta aí. Parece uma galinha, né? O som de... Essa é uma arara. Olha que bonito. A arara, assim como o tucano, ele é um animal do ambiente aéreo. Seu corpo é coberto de penas coloridas lindas, né? Vários tipos de arara, com pena azul, pena vermelha, elas são muito lindas, né? A alimentação deles é de frutas, eles são, né? Eles se alimentam de frutas, sementes, alguns insetos e algumas castanhas. Eles também sobrevoam bem as copas bem altas das árvores. Eles conseguem se alimentar de frutas, variados tipos, eles gostam, e de alguns pequenos insetos também, tá? E o último animal é esse aqui, ó. Olha lá. E quem fez esse barulho é o tamanduá-bandeira. Ele vive na terra, o seu corpo é coberto de pelos e ele se alimenta de formigas e cupins. Vocês podem perceber que ele tem tipo um bico, uma trombinha, porque com esse biquinho ele consegue, né, colocar o narizinho ali, a boquinha, para capturar as formigas dentro das casinhas das formigas. Cupins também, então dentro da toca do cupim, né? Por isso que ele tem esse biquinho um pouco mais comprido. Vocês viram que legal? Quantos animais diferentes? E existem muito mais animais, né? Aí então aqui na pergunta 1, levantando hipótese, está perguntando assim: quais animais vocês estão representando acima? Então aqui nós temos o gato, o jacaré, o tucano, o pinguim, o urso polar, o cachorro, a arara e o tamanduá-bandeira. Será que existe semelhança? Será que eles são parecidos em alguma coisa? E sim, porque todos eles são seres vivos, lembra que nós estudamos sobre os seres vivos, todos eles, né, seguem o ciclo da vida, e todos eles precisam de água, de alimentação para sobreviver, porque senão, né, eles não viveriam. Todos eles, né, têm o corpo, têm a cabeça, têm olhos, têm boca e nariz, tá? E no que eles são diferentes? Em muitas coisas, né? De cada raça tem as suas características diferenciadas da outra. Por exemplo, o jacaré tem os dentões, né? Bem grandes, uma boca bem grande para caça. Geralmente animais selvagens, geralmente os predadores, vocês podem perceber que eles têm as presas enormes, que é para facilitar, né, comerem, né, a carne das suas caças. E ele se alimenta da mesma forma? Não.
cada animal, né, tem a sua forma de alimentação. Por exemplo, as aves, nós vemos o tucano e a arara, eles se alimentam principalmente de frutas, de algumas sementes e de pequenos insetos. Os animais selvagens, por exemplo, como o tucano, desculpa, o tucano não, como o jacaré e o urso polar, eles são carnívoros, né? Então eles caçam o que eles acharem. Por exemplo, o urso ele é um pouco parecido com o jacaré, porque ele também se alimenta de pequenos animais que vivem na água, mas alguns na terra. O que eles conseguirem capturar, que seja de carne, eles comem, tá? E quais deles nós podemos ter em casa? Será que nós podemos ter um jacaré em casa? Quem quer ter um jacaré em casa? Eu não quero, tenho um morro de medo. Os animais selvagens, nós não podemos ter eles em casa, a não ser que você tenha uma licença especial, porque existem alguns santuários que resgatam animais que estão sofreram alguma coisa, né, e colocam ali para viver. Então, se você tiver uma licença especial, você pode ter, mas tem que ter um ambiente seguro para eles. Por exemplo, para você ter um jacaré, não é qualquer lugar, tem que ter uma represa, né, e tem que ter alguns cuidados. Mas existem alguns lugares que as pessoas criam, eu até já vi na internet, vocês podem pesquisar e achar, pessoas que criam esses tipos de animais. Jacaré, por exemplo, é um animal que, por incrível que pareça, por mais que ele dê medo, algumas pessoas ainda fazem criação dele. Mas, por exemplo, o urso polar, não tem como, né? Ele é um animal extremamente selvagem, só vive nas regiões mais frias. Então, não são todos os animais que nós podemos ter em casa. Já existem os animais domésticos, que é o cachorro, o gato, eles podem, né, viver em casa. Algumas aves, por exemplo, as araras, o papagaio, pode ter em casa, mas tem que ter uma licença especial do IBAMA, eles têm que ser registrados, né, para poder ter em casa. Por exemplo, até mesmo um papagaio ou um passarinho, para você ter em casa, é preciso dessa licença especial. É preferível que eles vivam no ambiente deles, né, lá no ambiente que eles têm a família deles e tal, do que viver em casa e preso também. Já o gato e o cachorro é um animal doméstico que nós temos em casa, né? Então agora nós vamos lá para a página 110. Vamos fazer a leitura ali, olha lá. A Bíblia ensina que Deus fez os animais no quinto e no sexto dia da semana da criação. Com isso, a terra se encheu de movimento, cores variadas, sons interessantes. Então, que nós conhecemos 8 animais. Você vê que cada um tem um som diferente do outro. Alguns com uns grunhidos mais fortes, outros mais suaves. Então, imagina se no planeta Terra não existissem esses animais. Seria muito sem graça, não seria? Com certeza. Aqui na minha casa eu tenho 2 gatos e um cachorro. E eles trazem vida para casa. Latem, brincam. Então imagina se não tivesse esses animais na Terra. Seria muito sem graça. Cada animal tem características exclusivas. Alguns são grandes, outros pequenos, alguns têm pelos, enquanto outros são quietinhos, silenciosos, outros são barulhentos. Aqueles que gostam de lugares quentes, outros que gostam de lugares frios. E essa diferença entre os animais evidenciam a imensa variedade existente entre os seres vivos. Então, os animais eles são bem diferentes de nós. Existem várias raças e espécies de animais, umas diferentes da outras, com características bem diferentes uma das outras, e vivem em regiões diversas também, tá? Então, agora, na 1, nós vamos escrever o nome de cada animal de acordo com uma característica. Você vai escrever o nome de um animal que é silencioso, não faz nenhum barulhinho. Pode ser um inseto, pode ser um animal maior, um animal pequeno, tá? Um animal silencioso. Vocês vão escrever também na ala B um animal bem grande, bem grandão, tá? Pode ser um elefante, uma girafa, um urso, um leão, eles são enormes, né? Animal bem pequenininho, bem miudinho. Nós temos quem? A formiguinha. Ela é bem pequenininha, né? No animal lá na área, no silencioso, vocês podem escrever a tartaruga. Ela é bem quietinha. Eu já tive um jabuti quando eu era criança e ele era muito silencioso. Ele gostava muito de se alimentar de verduras e ele era bem quietinho. A D. Animais que moram em lugares frios. Nós conhecemos 2, que foi o pinguim e o urso polar. Tá? Você pode escrever o nome de um. E
de outro país. Quais são os animais de outros países? Você pode pesquisar e escrever aí, tá? O nome só já serve. Na F, vai escrever um animal que é exclusivamente do Brasil, tá? Tem alguns pássaros que são do Brasil. O tucano é um animal do Brasil. Na G, muda de cor. Existe um animal chamado camaleão. Ele é uma espécie de lagarto e ele sabia que para se adaptar, né, para se proteger dos predadores. Predadores são os animais que caçam eles e se alimentam deles. Sabia que ele muda de cor? Uhum, ele acaba mudando de cor. Animais que moram em lugares muito quentes. O leão, que mora na savana africana. E é um animal que rasteja, a cobra e alguns lagartos também, tá? Então é isso. Mais pra frente nós vamos descobrir mais um pouquinho das características de outros animais, tá? Tchau, beijo!